Revisão da vida toda. Isso pode mudar tudo no julgamento do dia 28 de maio. Atenção, esse vídeo tem caráter informativo, não substitui as orientações do seu advogado. Se o seu advogado falou que a revisão da vida toda acabou, é porque acabou. Se o seu advogado fala que ainda tem revisão da vida toda, é porque ainda tem. Beleza, gente? Eu tô fazendo esse vídeo com um caráter geral, informativo, sem ter olhado o seu processo. Beleza assim, pessoal? Combinado? Se você acha que acabou, tranquilo, já pode fechar o vídeo, não tem problema nenhum, tá certo? Agora, se você é da corrente que acha que pode ter alguma mudança no tema 1102 no dia 28 de maio, eu trouxe um artigo muito interessante que fala sobre a modulação de efeitos, o que já foi feito no STF, o que pode ser feito e sobre a perda de objeto. Ou seja, pessoal, podemos ir do paraíso do arco-íris à tempestade, né? Para não falar palavra feia aqui, podemos ter um resultado bom, podemos ter um resultado péssimo, tá certo? Até o momento, o que nós temos nas ADIs é que realmente aí acabou com a revisão da vida toda. Se nada for feito, se ficar assim, se a gente deixar passar, aí realmente o Barroso e os outros ministros vão ter alcançado o seu objetivo, tá? Agora, com esses escândalos do INSS, aí sim, isso pode fortalecer a nossa luta, porque mais do que nunca a gente sabe que o julgamento virou político, já descambou para esse lado mesmo, já virou bagunça, já segurança jurídica a gente já pode amassar e jogar no lixo, porque né, não tem mais segurança jurídica nesse país. Então, se o STF ainda quer resgatar a imagem de guardião da Constituição, quer que prevaleça a segurança jurídica e até mesmo limpar a imagem do governo com os aposentados, então o STF vai ter que acatar, vai ter que confirmar a vitória do tema 1102 no dia 28 de maio. É o que eu falei, se você acha que acabou, acabou, não tem problema nenhum, a gente só pensa de forma diferente, mas realmente tá difícil. O que realmente pode vir a ajudar foi a revelação desse escândalo dos descontos indevidos, porque aí a gente viu que o INSS não tinha gerência nenhuma. Eu fiz reuniões com o presidente do INSS, com o ministro da Previdência, e eu pude olhar nos olhos deles a falta de comprometimento em querer resolver a revisão da vida toda e outras questões, pessoal. É uma barbaridade o que estão fazendo com os aposentados. Olha só esse artigo muito interessante. Primeiro ele traz o que é modulação de efeitos, como que ela pode impactar a revisão da vida toda, o que é perda de objeto, como que se relaciona com o tema 1102, quais são os riscos e possibilidades para os aposentados e por que as datas de 21 de março ou 10 de abril estão sendo tão faladas aí na mídia, né, pessoal? Primeiro, então, o que é modulação de efeitos? É um mecanismo utilizado pelo STF para limitar os efeitos práticos de uma decisão judicial. Já trouxe vários exemplos aqui, mas de qualquer forma o artigo está explicando que ela pode restringir os efeitos para o futuro, ou seja, correção do FGTS, vitória dos trabalhadores, mas vai valer só daqui para frente. Sei. Ela pode também preservar situações jurídicas anteriores, evitando impactos retroativos. Opa, isso já nos interessa. E ela também pode definir uma data de corte, ou seja, um marco temporal a partir do qual a decisão passa a valer. Então, o que mais nos interessa aqui, com certeza, é preservar situações jurídicas anteriores, né? A modulação de efeitos, ela foi trazida na Lei 9.868 e a Constituição Federal autoriza essa modulação para evitar insegurança jurídica ou grave transtorno à ordem pública. Então veja só, pessoal, ela é para preservar segurança jurídica e evitar grave transtorno à ordem pública. No caso da revisão da vida toda, o STF, no tema 1102, havia decidido que os segurados podem pedir a inclusão de todas as contribuições no cálculo da aposentadoria, mesmo as anteriores a julho de 94, só que vocês sabem o que está acontecendo também, o que aconteceu nas ADIs, que veio ocasionar a superação dessa tese, né? Veio realmente derrubar a revisão da vida toda. Tema 1102, datas em disputa. Tema 1102 foi a tese de repercussão geral que confirmou a revisão da vida toda.
Só que o INSS pediu a modulação de efeitos para limitar os atrasados ou até mesmo acabar com os direitos aposentados. Lembrando que nas ADIs, nem mesmo o INSS havia pedido para que a revisão da vida toda, para que a regra de transição, ou seja, aquela regra de julho de 94 em diante, fosse aplicada para todo mundo. Nem quem entrou com a ação, nem os partidos, nem a CNTM, nem o governo, nem o Lula, nem a INSS, nem o presidente do INSS, nem o ministro da Previdência, nem a AGU, ninguém pediu para aplicar essa regra de 94 em diante para todo mundo. Nem o INSS tinha pensado nisso. É só o Barroso e o Gilmar Mendes que deram as mãos e depois acabaram convencendo os outros ministros, pessoal. Então, se fosse para modular os efeitos, né, limitando o direito para quem já tem entrado com a ação, duas datas estão sendo apontadas como possíveis. A primeira, a mais famosa, 21 de março de 2024. E aí, data de julgamento, né, da ADI, quando o STF admitiu a ADI 2110-2111, que realmente ocasionou a superação da revisão da vida toda, ou a data do dia 10 de abril, né, de 2025. Que aí permitiria mais processos entrarem, e é a data que alguns juristas entendem que realmente teve ali a mudança definitiva de jurisprudência. Para quem não sabe, modulação de efeitos é uma das hipóteses que a lei traz, é justamente quando há a mudança de jurisprudência, tá certo, pessoal? Beleza. O que é perda de objeto? A perda de objeto ocorre quando o objeto de uma ação ou processo deixa de existir ou perde sua utilidade, seja porque a situação mudou, seja porque outro processo resolveu a questão. No caso da revisão da vida toda, há uma tese de que o tema 1102 poderia perder o objeto, porque o STF já julgou a ADI 2111 e ao julgar a ADI, o STF enfrentou o centro da controvérsia da repercussão geral, o que poderia tornar desnecessário o julgamento dos embargos do tema 1102. Isso abre dois caminhos. Primeiro, que o STF pode entender que não cabe mais modular o tema 1102, já que ele perdeu o objeto e a questão já foi enfrentada na ADI, ou pode decidir que os efeitos da ADI vão valer para todo o país, inclusive com as repercussões sobre o tema 1102, e nessa questão ele enfrentaria como que o tema 1102 vai valer para quem já tinha entrado com a ação ou não. Então, a gente tem o seguinte, né, pessoal? A modulação de efeitos, ela não é só para atrapalhar. Por exemplo, na ADI, nos segundos embargos de declaração, obtivemos uma pequeníssima vitória, né, do STF reconhecer quem já tinha decisão favorável, proteger quem já vinha recebendo para não precisar devolver os valores. Só que a modulação de efeitos foi muito tímida, foi pequena. O STF só protegeu os valores recebidos até abril de 2024, ou seja, quem vinha recebendo de abril de 2024 até hoje vai ter que devolver quase um ano, né, de atrasados, além de perder o reajuste, o que é uma clara injustiça, sendo que eles decidiram só agora, em abril de 2025. Então a gente vê aí que é uma falta de coerência. A gente não tem a linha do tempo. Eu sempre faço para vocês, em dezembro de 2019, STJ de forma unânime. Em março de 2022, STF no plenário virtual. Em dezembro de 2022, STF no plenário físico. Não tem essa linha do tempo? Então, essa linha do tempo, ela serve primeiro para explicar como que veio o julgamento da revisão da vida toda, e segundo, para mostrar que se o STF quer limitar os efeitos da decisão no tempo, ele precisa respeitar esse tempo. Ele precisa respeitar todo mundo que entrou com processo pautado no tema 999 do STJ ou no tema 1102 do STF. Por exemplo, professor, você entraria com um processo da revisão da vida toda hoje, né? Hoje, agora que a gente já estamos aqui no dia 5 de maio, 6 de maio? Não, hoje não. Hoje
alguém que falar para entrar com o processo da revisão da vida toda hoje, dia 5, 6 de maio, seria irresponsável, ao meu ver, Só que, por que não focar nos processos que estão em andamento? Os processos, né, que vocês estão vendo aí com reclamação constitucional sendo proferida, algumas contrárias, algumas favoráveis, a depender do ministro. Então, eu acho que o trabalho agora é focar nesses processos que já estão em andamento, até porque a modulação de efeitos, ela busca garantir o direito de quem já tem entrado com a ação, né? Então, ao meu ver, já não existe mais cenário para falar em revisão da vida toda sendo paga de forma automática para todo mundo, mesmo quem não entrou com processo. Para mim, não existe mais esse cenário, pessoal. Uma coisa é a gente lutar por esses direitos, mas eu sempre falo o seguinte, pessoal, a gente não pode confundir fé, esperança, garra, batalha, não podemos confundir isso com falsas esperanças. Então eu sempre fui bem transparente aqui com vocês. Ah, professor, você desistiu da revisão da vida toda? É óbvio que não. Estou aqui continuando, tratando com vocês, estou trazendo informações, estou trazendo cenários do que pode acontecer. Só que a gente não pode cair no mundo da falsa ilusão. Falsa ilusão é coisa do pai da mentira, e vocês sabem quem que é o pai da mentira. Então, pessoal, uma coisa é a gente lutar pelos direitos e realmente, se não for na via judicial, a gente vai para cima na via legislativa. Eu vou falar mais sobre o projeto de lei, eu falei na palestra presencialmente em São Paulo, eu sei que você está esperando a gente tratar desse projeto de lei e a gente já estamos também fazendo tratativas, né, reuniões para a gente avançar nesse sentido. Calma. Vamos focar aqui esse vídeo e por enquanto o foco é no tema 1102, dia 28 de maio já tem julgamento. A gente não pode deixar o Barroso afundar de vez a revisão da vida toda, porque aí realmente vai ser um caminho praticamente irreversível. Particularmente, eu só acredito, né, que aquela famosa frase, o jogo só acaba quando o juiz apita, ou seja, quando que o juiz apita? No trânsito em julgado, seja da ADI, seja do tema 1102. Mas é inegável que realmente está muito difícil. O que pode acontecer é os ministros quererem limpar a imagem agora do governo com esse escândalo dos descontos indevidos. Ao meu ver, o melhor mesmo seria algum ministro pedir vista desse processo e a gente jogar para depois de setembro, quando o ministro Edson Fachin, que sempre votou a favor dos aposentados na revisão da vida toda e em todos os processos sobre aposentadoria, e eu já tive a honra de ser aluno do Edson Fachin, e ele vai assumir a presidência do STF em setembro. Pessoal, ninguém aguenta mais esperar, concordo com você, mas setembro tá logo ali. Então, ao meu ver, seria a decisão mais acertada, seria o melhor cenário possível esperarmos, né, até setembro. Inclusive, temos decisões em reclamações constitucionais sendo proferidas de forma favorável para os aposentados para suspender os processos. Vou trazer mais informações porque tem decisões recentíssimas, mas eu alerto também. Essas decisões em reclamação constitucional não mudam o que foi decidido nas ADIs. Só que também trago esse outro lado. Por que então que os ministros continuam proferindo decisões favoráveis? Se a revisão da vida toda já tivesse acabado de vez, né? Então, manda extinguir os processos. Só que não, tem ministro cassando, anulando sentença de juízes que tenham julgado contra a revisão da vida toda. Então tem ministro ainda, não sei se acreditando ou qual o motivo, né? Mas eu digo o seguinte, se já tivesse acabado, então os próprios ministros já iriam mandar acabar com os processos em andamento. Mas o Alexandre de Moraes disse que a ordem de suspensão ainda segue vigente, então o seu processo tem que estar suspenso, mesmo com essas decisões das ADIs, que podem ter ocasionado a superação da tese do tema 1102 da revisão da vida toda. Então, assim como a gente pode ter uma modulação de efeitos para garantir o direito de quem tem entrado com a ação, a gente pode ter a mera declaração da perda de objeto do tema 1102. Nessa hipótese, os ministros nem vão entrar na discussão dos embargos de declaração. Eles vão simplesmente acabar com o processo e, em breve, terá o trânsito em julgado. E aí, realmente, a gente vai ter que partir para a via legislativa, né? Eu tô falando, bate na madeira aqui,
Eu estou falando dos cenários que pode acontecer. Você está aqui porque você confia em mim, sou advogado há mais de 13 anos e vocês sabem todas as pós-graduações, especializações, e eu não estou aqui para contar vantagem, eu estou aqui para falar que tem alguém aqui que estuda, que trabalha nisso e que luta pelos seus direitos, pessoal. Então, a culpa da revisão da vida toda, né, não é minha. Pode me criticar e xingar o que você quiser, mas é mais fácil, né, sempre criticar quem está aqui te ouvindo do que ir lá criticar o Lula, que colocou o Zanin, o Flávio Dino, criticar o Barroso, criticar o Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, né? Esses ministros aí, ninguém quer criticar, né? Quer criticar quem está aqui dando as costas, tomando flechada nas costas, tentando fazer alguma coisa pelos direitos dos aposentados. Mas eu vou continuar, porque 99% dos aposentados continuam acreditando no nosso trabalho, continuam confiando e sabendo que estamos lutando contra forças inimagináveis. Se dependesse do professor Nakamura, meus amigos, você já estaria recebendo pelo menos o reajuste imediato e com certeza a gente já estaria caminhando para os atrasados também, se dependesse de mim. Mas a gente sabe que depende do Lula, do Haddad, dos ministros do STF, depende de muita gente e a gente tem que ir para cima com respeito, mas sem perder a vivacidade, sem perder a nossa alegria de viver e sem perder a nossa fé, porque o mais importante, pessoal, é estarmos juntos nesta luta. Já diria Ernest Hemingway, né? E quem estará do nosso lado nas trincheiras do campo de batalha? Aí perguntaram para ele, e isso importa? No que ele respondeu, mais do que a própria guerra. Então, você que está aqui comigo, assistindo até o final, você já tem um lugar no meu coração. Quero que Deus te abençoe grandemente. Vou trazendo mais informações. Não vamos deixar essa patifaria do STF e do INSS passar. Desconto indevido foi revelado esse escândalo. E vamos revelar também o escândalo das contribuições anteriores a julho de 94. O que estão fazendo é uma apropriação indébita. E se não pagar no tema 1102, se não pagar na ADI 2111, eles vão ter que devolver essas contribuições atualizadas e corrigidas a valor presente. E também vamos atacar junto ao projeto de lei. Tem muita coisa pra gente fazer. E levanta a cabeça, amigo aposentado. Lava o rosto, toma um café e vamos pra cima mais uma vez, juntos nessa luta. Que Deus te abençoe grandemente. Eu te vejo aqui no próximo vídeo. Professor Nakamura, advogado há 13 anos, o advogado que defende os aposentados. Se inscreva aqui no canal, é de graça e vamos juntos.